começar, se começar. Brenda, nesse caso eu vou fazer a leitura, tá? Então, um minutinho, por favor. Fazer agora a reverência. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Então, verso 9, 10. Naquele momento, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra e o Tsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimacena, Daumya e Satyavati. Todos quase desmaiaram, pois lhes era impossível suportar a saudade de Shri Krishna. Repetindo o verso 9 e 10. Naquele momento, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra e Utsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimacena, Daumya e Satyavati, todos quase desmaiaram, pois lhe era impossível suportar a saudade do Senhor Krishna. Verso 11, 12. Os inteligentes que entenderam o Senhor Supremo na companhia de devotos puros e se livraram da má companhia materialista, jamais pode deixar de ouvir as glórias do Senhor, mesmo que as tenham ouvido apenas uma vez. Como então os Pandavas conseguiram tolerar sua separação, uma vez que tinha se associado intimamente com sua pessoa, vendo-o face a face, tocando-o, conversando com ele, e dormindo, sentando-se e juntando-se a ele. Vou repetir o verso 11 e 12. Os inteligentes que entenderam o Senhor Supremo na companhia de devotos puros e se livraram da má companhia materialista, jamais pode deixar de ouvir as glórias do Senhor, mesmo que se tenha ouvido apenas uma vez. Como, então, os Pandavas conseguiram tolerar sua separação, uma vez que tinham se associado intimamente com sua pessoa, vendo-o face a face, tocando-o, conversando com ele, e dormindo, sentando-se e juntando-se com ele? Jai, gratidão por essa oportunidade de realizar essa leitura.
E agora fica a contextualização. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia, querida Devi. Namastê. Namastê. A gente está numa aula paralela, por isso que eu não consigo assistir a sadhana por isso que eu vim só para fazer a contextualização. Só uma palavrinha, sentando e jantando com ele, não juntando-se, jantando com eles, né? Então, vou fazer as reverências para o mestre. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Obrigado, Tulasi, por ter lido e também pelo sadhana maravilhoso. Então, aqui nós estamos nesse capítulo que começou a semana passada, eu acho, que é a partida de Krishna para Dwarka. A partida do Sr. Krishna para Dwarka é a cidade onde ele morava. Ele só veio para o lugar onde foi a Batalha de Kurukshetra, né, para poder estar com seus amigos íntimos, Arjuna, e falar Bhagavad Gita. Então, agora que acabou a batalha, então esse capítulo narra o que aconteceu durante a partida dele, voltando para a sua cidade do Arca, onde ele era casado com as rainhas, né? Então, o 9 e o 10, na verdade, são todos os nomes que são citados nos versos 9 e 10, de todas as pessoas que faziam parte da família, né? Íntimos da irmã, primos, tio, né? Dhritarashtra, Subhadra, irmã, Draupadi era esposa de Arjuna, os Pandavas, todos Nakula, Sahadeva, Bhimasena eram irmãos, todos eram, né, a família que eram assim os mais próximos de Krishna. E depois no verso 11 e 12 ele explica que justamente eram todos, são considerados devotos puros, porque se livraram da má companhia materialista. Então eles eram assim, eles eram almas, né, que estavam livres da contaminação materialista, egocêntrica, e eles tinham assim um afeto muito verdadeiro, um amor muito profundo, muito verdadeiro por Krishna. Então, o fato de ele ter que partir, isso criou uma grande comoção, uma grande sofrimento a todos esses seres, né, que eram tão íntimos. Então, a gente pode entender com esse exemplo que a constituição, a natureza, a constituição eterna da alma, que se chama o Sanatana Dharma, é de servir com amor, ter uma relação de amor eterna com a fonte, com o Supremo, o Senhor Supremo. Mas essa condição, essa natureza eterna, ela está coberta pelo que tem um mecanismo, né, um aplicativo que se chama Ahankara, que ele te faz acreditar que você é o corpo e a personagem que você vê quando você olha no espelho, né? Então, eu sou brasileira, indiana, americana, homem, mulher, velha, jovem, feia, bonita, rica, pobre. Isso daí é criado pelo Ahankara. E isso é a causa dos sofrimentos, né, da alma condicionada, que somos nós, almas condicionadas. Então, o processo da Bhakti Yoga, né, do caminho do yoga, da Bhakti Yoga, da consciência de Krishna, é através do conhecimento e da prática do sadhana, de pouquinho a pouquinho se libertar desse condicionamento, dessa crença, dessa ilusão tão extrema que a gente acredita ser o personagem. E pouco a pouco, né, através do cultivo do amor, a esse ser supremo e ouvindo falar dele, conhecendo sobre ele, conhecendo sobre a mente, sobre essa pessoa, e
claro, através da associação de um ser autorrealizado, né, que está aqui nos guia nesse caminho. Então, pouco a pouco, a alma condicionada vai se limpando dessa contaminação do coração, que se chama Anarta Nivriti. Anarta são as contaminações. E pouco a pouco, não é fácil, né? Porque a gente é confrontado com o nosso falso ego, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egocentrismo, todas essas contaminações, né? Que olhar na frente delas, quando a gente percebe ou quando elas são apontadas, dói, né? E a gente está tão apegada que é difícil, a gente quer largá-las e é um sofrimento, é como uma cirurgia. Mas uma vez que você conseguiu largá-la, né? Você se sente mais leve e assim é o caminho, cada vez se libertando, pouquinho a pouquinho e se sentindo mais leve, né? Até que chega o ponto que a alma, ela não tem mais contaminações e ela é uma alma autorrealizada, liberada, e a gente chama ela de um devoto puro. Um devoto puro é simplesmente uma alma que ela mantém sua individualidade, né? Sua forma de ser, só que o coração está limpo dessas contaminações que se separam desse amor que é natural na alma, né? Que faz parte de nós, porque o Atma, a centelha divina, ela ama. A gente ama todas as almas, né? Os bichinhos, né? A natureza. A gente ama naturalmente, faz parte, né? Mas agora amar o Supremo é outra coisa, né? E esse amor, ele está dormido, ele está em estado latente. Então, com esse processo de ouvir, então é tão poderoso esse processo do Bhakti Yoga, que se você quer andar rápido, avançar rápido, você tem que agarrá-lo com todas as forças. Ouvir sobre Krishna, ouvir falar sobre ele, as histórias, os passatempos, porque o fato de ouvir a fonte que é pura, isso daí é como um antisséptico, como uma água sanitária, ela vai limpando. A gente não pode, por nós mesmas, sozinhas, se purificar. Quer dizer, a gente sim pode se purificar, né? Porque quando você faz os processos terapêuticos de psicologia e tal, você se purifica até um certo ponto. Mas se você quer realmente se desapegar desse personagem ilusório que nos causa é tão limitado, você tem que aderir a algo superior. E esse algo superior é ouvir falar das glórias do Senhor Supremo, de entendê-lo, é ouvir falar sobre ele, conhecê-lo, entendê-lo. Primeiro, como foi formada por que toda essa manifestação, essa existência, né? Primeiro, entender como funciona aqui essa manifestação cósmica, e também, ao mesmo tempo, ouvir falar sobre a pessoa dele, né? Então, por isso, nós temos um grupo que se chama Krishna Lila, temos passatempos, ouvindo sobre o Srimad Bhagavatam, que fala sobre ele, né? Sobre as diferentes expansões, e ouvindo, Shravanam. Shravanam é ouvir, não é? Que as sacerdotisas falam Shravanam Kirtanam, que é o processo da meditação com o Mahamanta, ouvir e cantar. O que eu estou fazendo aqui é cantando, Kirtanam, né? Estou falando sobre as glórias do Supremo. Vocês estão Shravanam. E depois também vocês, né, se vocês quiserem ir mais adiante e se qualificar para poder também fazer Kirtanam, falar sobre as glórias dele, você vai se purificar mais ainda, né? Porque a gente se liberta libertando os outros. A gente aprende ensinando aos outros. Isso é muito poderoso. Então, esse processo, esses Pandavas, essas almas que eram muito próximas a Krishna, elas tinham um amor puro por ele, então estavam apegadas, estavam vendo ele face a face. Então, a separação com ele, e assim, era um grande sofrimento, era uma tragédia para eles se separar de Krishna, né? Então, o nosso objetivo do Bhakti Yoga, da consciência de Krishna, é poder chegar a esse nível de apego, né, de amor, de apego tão grande, que nossos apegos aqui nessa simulação
eles vão ser relativizados. A gente não vai sofrer tanto quando vai perder um ente querido, um pai, uma mãe, um avô, até um filho, que é uma grande tragédia, né? Tudo pode acontecer, um amigo, um cachorrinho. A gente sofre, mas vai passar rápido, porque o nosso apego principal é com a fonte, com Krishna, com o Senhor Supremo, com quem a nossa relação de amor ela é eterna, ela existe. Só que ela está coberta agora pela nossa falso ego, né? Então, uma pessoa inteligente, que ela não quer sofrer, ou quer sofrer menos, ela vai cultivar esse apego e despertar esse amor pelo Senhor Supremo. E assim, pouco a pouco, ela vai se desapegando desses apegos ilusórios e vai continuar vivendo a vida normal, mas vendo isso como um jogo, como um filme, que nos ensina, né? A gente ter uma família, ter um emprego, ter cachorro, um pet, tudo é didático, é para a gente aprender como se comportar na fase liberada, né? Como amar realmente, porque a gente não conhece o amor, ou muito pouquinho, né? A gente fala, não existe amor nesse mundo, e é verdade, porque o amor ele é egoísta. Então, o processo de amar, é, aprender a amar sem condições, ou aprender a amar o Senhor Supremo, é para a gente aprender a amar, para poder, né? Quando nós despertamos na transcendência, a gente só pode despertar na transcendência quando nós aprendemos realmente a amar, o que é amor, amor e compaixão, né? Então, aqui é uma prática, é uma escola para a gente aprender. Então, ouvir falar das glórias do Senhor é imprescindível, é assim, um elemento de base para a gente poder purificar nosso coração e despertar pouquinho a pouquinho esse amor natural que a gente tem pelo Supremo, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela associação de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina. Ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito obrigada. Hare Krishna.